Good evening, students. How are you? Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, vamos aqui para as atividades aqui. Eu vou orientar vocês como fazer as atividades da apostila de vocês. Então, na primeira página aí, tem aqui esse reading, leitura, né, para compreender melhor o texto. Então, vocês vão fazer de acordo aí com o anunciado. Então, observe as palavras que você já conhece, palavras que se parecem com a nossa língua, só tomando cuidado com aqueles falsos cognatos, né? Palavras que têm a mesma estrutura parecida em português, mas seu significado totalmente diferente. Então a imagem ajuda bastante, formato de texto, as marcas tipográficas, então vocês têm que analisar tudo isso que ajuda a compreender. E também o conhecimento de mundo de vocês vai ajudar assim, praticamente quase assim na metade do entendimento do texto, né? Então vocês têm uma boa base assim, de entendimento em relação ao conhecimento de mundo de vocês, em relação ao tema em si, né? Se a gente olha aqui, então no cartaz temos aqui Reduce your risk of COVID-19 infection. Então, você lendo aqui COVID-19 já vai entender, né, que se trata aqui da questão da pandemia que estamos vivendo atualmente, dos riscos, né, de infecção. Então, a gente vai saber do que se trata esse cartaz, né? Então, vocês vão observar bem aqui nas imagens, né, do que está se tratando, os cuidados, enfim. Os cognatos, né? Aqui, reduce. Se a gente olhar aqui, reduce é uma palavra parecida com reduzir, né? Diminuir o que? Risco. Então, reduzir o risco do que? Infection, né? Da infecção do Covid, né? Da Covid-19. Então, isso ajuda muito, né? Na hora de vocês interpretar ou traduzir o texto. Aí vocês vão responder as perguntas, né? Quanto ao gênero textual, podemos afirmar que é uma carta, livro, manual ou pôster. Aí vai depender da resposta de vocês, tudo bem? Da página seguinte temos aqui uma entrevista, né? Aqui continua a atividade anterior. Vocês vão escrever em inglês, aqui lavar as mãos, distanciamento social e ficar em casa. Essas três partes estão lá no texto, que vocês podem verificar lá para ajudar vocês na hora de traduzir. Então aqui temos uma entrevista, né? Então, today, job talk interviews two people with interesting job. Então aqui, job vai entrevistar duas pessoas e falar sobre trabalho interessante, né? Então, Job, que é o entrevistador, vai conversar com quem? Com o Felix e também com a Julia, né? Então aqui essa parte é sobre o Felix e aqui sobre a Julia. Aí vocês vão selecionar palavras que vocês já conhecem, palavras cognatas, vão assim destacando como practice. Practice é praticar, é uma palavra cognata. Interesting, também cognata. Isso ajuda muito na hora de traduzir, né? De vocês conseguir pegar uma ideia central do texto para responder as perguntas. Depois, na atividade 3, relacione de acordo com o texto. Então, vocês vão relacionar essa coluna aqui, né? Então, A, B, C e D, vocês vão colocar aqui na sequência, né? Qual que está sendo relacionado. Por exemplo, what does Felix do? O que o Felix faz? Aí vocês têm que observar, então, no texto, né? O que o Felix faz, né? Qual é o trabalho dele? What does he do in Europe? O que ele faz na Europa? Why does Julia finish work? Quando a Julia termina, né, ela sai do trabalho dela. What does she do? O que ela faz? Aí aqui tem as prováveis respostas dessa coluna. Aí vocês vão colocar aqui, né? De acordo com a alternativa correta e o texto. Aqui vocês vão encontrar no texto, eu trabalho em casa, a parte que fala isso, e eu sou chefe de cozinha. Em completar aqui, né, de acordo com o anunciado. Complete as frases com simple present, né? Então o simple present a gente utiliza para falar de rotina, coisas habituais, o que a gente faz durante o nosso dia. Então o simple present tem esse sentido. E aí,
E ele só muda na terceira pessoa do singular. O que seria a terceira pessoa no singular? Nas pessoas com he, she e it. Então o verbo só vai mudar nessa forma. Acrescentar S no final ou ES, aí vai depender das regras que também deve seguir. Aí tem um vídeo explicando toda a questão do Simple Present, as regras, o seu uso, que eu também mandei aí no grupo, aí vocês verificam. Que é Simple Present, regras. Tudo bem? Aqui tem os advérbios, né? Acabou, peraí, deixa eu voltar aqui. Aí temos os advérbios, né? Que a gente utiliza geralmente com o Simple Present, que é com every day, every week, every month, every year, today, tonight, in the morning, in the afternoon, at night. Aí com sua respectiva tradução. Então vocês vão colocar aqui os verbos que estão em parênteses aqui nesse espaço aqui, né? De acordo com o Simple Present na estrutura. Usando a regrinha na afirmativa, né? Então, they alone. Eles moram, vivem sozinho ou moram sozinho. Então, vocês vão colocar o verbo principal que está aqui sem o to, né? Porque estão aqui, todos esses verbos aqui que estão entre parênteses estão no infinitivo. Aí, quando a gente vai passar na afirmativa, vai sem o to. Então, vai ser they live alone, dessa forma. Só vai mudar quando for na terceira pessoa. Lembrando que terceira pessoa é o quê? Quando se for o sujeito que se refere a ela, ele, objeto ou animal no singular. Então aqui, por exemplo, she. Aqui é a terceira pessoa, né? Lembrando que sempre muda em she, he e it. Aí a gente acrescenta o quê? A gente acrescenta geralmente S após o verbo. Na terminação do verbo. Então, she speaks. Então a gente pega aqui o speak e acrescenta mais o S. She speaks Portuguese. Ela fala português. Mesma coisa aqui, my mother, né? My mother é quem? Minha mãe. Minha mãe é quem? Ela, né? Então, se é ela, então eu vou também acrescentar o quê? O S no final do verbo. Então, my mother, a gente vai adicionar qual verbo? Visit. Aí fica she, my mother, visits every year. Aqui vocês vão traduzir as frases para o português no tempo presente simples. Aí vocês podem usar o Google Tradutor, né, para ajudar vocês. You study English every Tuesday, né? You study English every Tuesday. Você estuda inglês todos os dias. Então, dessa forma, vocês só vão traduzir mesmo a frase. Aí temos uma atividade aqui, né? Reading, né? De leitura. A teenager grow. Então vamos acompanhar aqui o texto. My name is Jessica. I'm lively girl. I think I'm funny and nice. I usually go to the beach on Saturday morning. I play tennis every week. I usually have a picnic with my friends. I jog the park 2 hours a day and I go bowling twice a week. I love parties. I often go to the discotheques, but my father isn't satisfied with me. I'm a talented girl. I haven't played a guitar. What's wrong with my father? Então aqui na primeira parte a gente tem a visão então da teenager girl, da menina adolescente. Depois vamos ter agora a continuação do texto da visão do pai da filha sobre ela, né? Então é até interessante que aqui ela termina, né?
que é de errado comigo? Aí depois o pai dela vai terminar também a mesma frase com o seguinte, né? O que há de errado com a Jéssica, né? Ela fala então, o que há de errado com meu pai? E o pai dela vai falar o que é errado, o que há de errado com a Jéssica. Então vamos lá? My name is John. I'm just father. My daughter doesn't like music. She never go out with her mother and me. She wears her strange clothes. Her music is nose. Her friends are slow. She doesn't clean her bedroom. She doesn't do her homework every day. She always eats hamburger. I think I'm friendly, patient, and generous. But she thinks I'm boring and stingy. What's wrong with Jessica? Escolha a melhor alternativa de acordo com o texto. Jessica pensa que ela é o quê? Lazy, fun, nose ou nice? Então, preguiçosa, divertida, barulhenta ou legal? Como que a Jéssica pensa sobre o pai dela? Boring, slow, patient ou stink? Aí vocês vão ver. Transcrever. Aí transcreva aqui do texto, ela não limpa o quarto dela. Então vocês vão na parte do texto que fala assim, ela não limpa o quarto dela em inglês, né? Então vocês vão transcrever aqui em inglês. Eu geralmente vou à praia aos sábados pela manhã. Então vocês vão procurar essa parte que cita no texto e transcrever aqui. Identifique no texto e escreva os advérbios de frequência, né? Então os advérbios de frequência que tiver no texto, vocês vão copiar aqui. Retire do texto duas frases negativas do Simple Present. Então, duas frases negativas do Simple Present vocês vão retirar do texto. E desafio, escreva 10 profissões em inglês. Vocês vão utilizar o dicionário ou o Google Tradutor para pesquisar sobre as profissões. Tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, estou aqui para ajudar vocês. Bye!